Meus irmãos, bom é servir ao Senhor Jesus, bom é estar na sua presença para adorá-lo, para render louvor ao seu santo nome. Glória seja para Jesus. Meus irmãos, nós continuamos na presença do Senhor, adorando a Ele. Quero louvar a Deus e continuar louvando a Deus, porque é a misericórdia, como bem colocou o auxiliar Jake, é a causa de nós não sermos consumidos, é a misericórdia de Deus. Bom é servir ao Senhor Jesus. Nesta noite, mandando assim sempre um alô aos nossos irmãos, porém, pedindo a Deus, e nós deixamos bem claro a todos os nossos irmãos da nossa igreja, que somente aqueles irmãos que tiverem sentindo sintomas, pessoas com alguma complicação de saúde, esses irmãos devem estar em casa. Nós não vamos generalizar, fique em casa no sentido grosseiro, no pé da letra. Daí você fica em casa e não sai para canto nenhum. Outros fica em casa, não vai ao culto, mas no mesmo dia acaba indo para outros lugares. Também não vai adiantar. O nosso pensamento, da ideia de poder transmitir os cultos a partir de todos os domingos agora que se segue, é que também alcance alguns irmãos mais longe, como nosso irmão Raimundo, que está lá em Santa Catarina conosco. E assim a gente vai divulgando um pouco mais. Certo é que oramos para que logo logo estejam novamente todos os irmãos a se congregar. Porém, Deus sabe de todas as coisas. E assim a gente acredita que a misericórdia de Deus abraçará a todos, de maneira que nós possamos estar aqui adorando a Ele. Se eu não me engano, parece ter sido no ano passado, por esta data, por este período que nós levantamos a igreja em oração. Foi por esse período. Eu me lembrei que foi neste período do ano passado que o Senhor me revelou algo interessante. Eu só passei isso para a igreja, eu só passei isso para os irmãos da congregação. Eu tinha visto, irmão Zé, aqui em Chapadinha, no ano passado, Deus me revelou uma coisa muito forte. Eu via andando nas ruas da cidade de Chapadinha, e eu via nas ruas, olhando à direita, olhava à esquerda, olhava em outros lugares, e eu via vários velórios, muitos velórios. Enquanto um velório saía de uma casa para ir ao cemitério numa rua, em uma outra rua passava mais outro, e assim por diante passava mais outros. E quando eu via tudo aquilo, alguém falava comigo, me mostrava um relógio e dizia que a hora estava passando e que a igreja deveria estar orando e buscando o Senhor. Naquela noite, para aquele dia, nós levantamos a igreja em oração e nós percebemos que ainda continua a mesma coisa. Só Deus para nos guardar, só Deus para guardar o seu povo, somente a misericórdia de Deus. Que nós possamos orar por todos. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. No Evangelho de Jesus, que escreve Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38, nós temos uma palavra encontrado nesse texto, que ora lemos no princípio do culto, que diz assim: enquanto eles iam indo de caminho, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. E esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentada aos pés de Jesus, escutava a sua palavra. Marta, porém, estava distraída com muitos serviços. Aproximando-se, repetidamente disse: Senhor, não te importas que minha irmã
me tenha deixado só para servir? Dize-lhe, pois, que me ajude. Mas Jesus respondendo disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e te atribulas com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. É este texto sagrado que separamos para ministrar a palavra de Deus nesta noite, falando sobre a escolha para adorar o Senhor, falando sobre a escolha para adorar ao Senhor. Nós temos neste texto sagrado duas personagens, Cristo sendo o centro, a terceira pessoa aqui. Marta, o texto afirma que provavelmente é a dona da casa, porque diz o texto, e enquanto eles iam de caminho, Jesus entrou numa aldeia chamada Betânia, e o texto diz, certa mulher chamada Marta, e diz o texto, recebeu em sua casa. Então o texto dá a ideia de que esta casa, a princípio, seja Marta a dona desta casa, nesta aldeia. Provavelmente Jesus manteve um bom relacionamento com esta família. Esta família é composta de Marta, é composta de Maria e é composta com a pessoa de Lázaro. São 3 irmãos. Jesus não é a primeira vez que vai adentrar a esta aldeia, nem muito menos a primeira vez que vai ser recebido por Maria, por Marta e por Lázaro. Haja vista entender também que no Evangelho de Jesus, que escreve Lucas capítulo 11, diz que Jesus adentrava naquela aldeia, naquela família, naquela casa, pois quando soube da notícia de Lázaro, o texto afirma Lázaro a quem ele amava. A ideia traz para nós de que Jesus mantinha um bom relacionamento com essa família, a ponto do texto afirmar que Lázaro era uma pessoa a qual Jesus o amava demais, amava muito, como diz assim o texto. Pois bem, nesse texto nós temos essa mulher por nome Marta, que recebe Jesus em sua casa. Temos também, no versículo de número 39, o indício da palavra, quando diz o texto, e esta também tinha uma irmã chamada Maria. Porém, essas 2 irmãs, elas acabam se destacando nesse texto do Evangelho de Lucas, relacionado à presença de Jesus. Ora, se fôssemos trazer para nós, que alegria seria nossa, que alegria seria para nós receber a presença de Jesus, receber Jesus vivo, Jesus na nossa casa. Ali era Marta, ali era Maria, que estava recebendo Jesus na sua casa, estava recebendo Jesus na sua casa. Porém o texto afirma que a Marta, recebendo o mesmo Jesus como Maria, mas o texto já inicia no versículo de número 39, quando diz, a qual assentava aos pés de Jesus e escutava a sua palavra. Aqui a gente inicia um primeiro pensamento sobre isso. Aqui a gente inicia um primeiro pensamento deste texto. Aqui a gente pode iniciar um primeiro pensamento relacionado a esses 2 comportamentos, relacionado a estas 2 pessoas distintas. Vejam que nós estamos falando de 2 irmãs, 2 pessoas do mesmo sangue, 2 pessoas que convivem debaixo do mesmo teto, mas de pensamentos diferentes, de comportamentos diferentes, de ideias diferentes. Enquanto que Marta recebe na sua casa, e dá o indício primeiro de Maria também que recebe na sua casa, mas o texto diz no versículo 39, a qual assentava aos pés de Jesus e escutava a sua palavra. Percebam que algo muito lindo está acontecendo.
Desenha comigo na sua mente este acontecimento. Jesus chega, adentra na casa de Marta, adentra na casa daquelas irmãs. E quem não queria receber Jesus? Quem não queria receber a pessoa, a representação divina na terra, o Deus vivo na terra, o Cristo na terra? Quem não queria receber o tabernáculo na sua casa? Quem não queria receber Jesus na sua casa? Enquanto Marta, ela vai dar umas pontas, umas indicações de comportamentos diferentes, Maria toma uma posição e faz exatamente o que você está fazendo agora. Você parou para ouvir a palavra, você parou para meditar na palavra, você parou para ouvir exatamente a palavra do Mestre. O texto sagrado diz: a qual assentava aos pés de Jesus. O maior, a proposta do crescimento de um cristão genuíno é primeiro parar para ouvir a palavra do Mestre. E diz o texto que ela sentava ao lado de Jesus para ouvir a sua palavra. Nesse texto arremete um certo pensamento, que este negócio de assentar-se aos pés, esse negócio de assentar-se aos pés para ouvir a palavra, isso vem de muito longe, isso vem de muito tempo. Por exemplo, a Bíblia diz que Josué aprendia aos pés de Moisés. Josué era servo de Moisés e aprende com Moisés. Eliseu aprendeu aos pés de Elias, e assim por diante. O apóstolo Paulo, ele chega a afirmar, nos escritos de Lucas, em Atos, ele afirma que aprendeu aos pés de Gamaliel. Então entenda que esse negócio de parar para ouvir e aprender aos pés do Mestre, Maria recebe esta palavra e entende: quem chegou na minha casa não foi qualquer um. Quem chegou na minha casa foi a essência da sabedoria. E Maria vai parar para ouvir a palavra do bom Mestre. Então entenda, essa mulher por nome Maria assenta-se aos pés de Jesus, e ela vai fazer exatamente isso aqui: escutava as suas palavras. Meus irmãos, quando a gente para ouvir a palavra, quando a gente para alimentar-se da palavra, quando a gente para ouvir a palavra é vida, a palavra traz vida, a palavra restaura, a palavra ela dá estrutura, a palavra dá existência, a palavra ela conforta, a palavra ela renova, a palavra ela transfigura, a palavra ressuscita, a palavra ela traz tudo de bom ao cristão. A palavra traz esperança, a palavra ela motiva, a palavra ela traz a existência o que não existe, a palavra dissipa as trevas, a palavra traz a luz, a palavra. Por isso você não pode se ausentar da palavra. Maria, ela vai escolher a melhor parte. Por quê? Porque ela sabe que da palavra, da boca de Jesus, vai sair a palavra, e a palavra dele é vida, e vida eterna para a glória de Deus. A qual assentava aos pés de Jesus, escutava a sua palavra. No versículo de número 40 diz assim: Porém Marta estava distraída com muitos serviços, e aproximando-se repetidamente disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado só para servir? Dize-lhe, pois, que me ajude. Ora, nestes dois versículos, do versículo de número 39 e versículo de número 40, nós temos duas irmãs, nós temos dois pensamentos, nós temos duas situações. A primeira é que Maria, diferente da sua irmã, ela escolheu algo diferente. Jesus chegou na sua casa, ela entende: eu tenho que ouvir Maria, eu tenho que ouvir Jesus.
Eu tenho que parar para ouvir Jesus. Não é todo dia que Jesus vem. Eu tenho que parar para ouvir Jesus. Enquanto que Maria para ouvir aos pés de Jesus, aprender com Jesus. Enquanto que Maria para ouvir Jesus, Marta se preocupa com a cozinha. Marta se preocupa em fazer o pão. Marta se preocupa em fazer a comida da pessoa que chega como hóspede na sua casa. Marta se preocupa em fazer o guisado. Marta se preocupa em fazer o almoço. Marta está se preocupando em cuidar da casa. Marta está se preocupando em cuidar das louças. Marta está se preocupando em cuidar das coisas que a princípio há um certo pensamento que ela não estaria errada, mas ela erra, porque a pessoa que está chegando para se hospedar na sua casa não era qualquer pessoa, era Jesus de Nazaré, era o mestre, era o rabi da Galileia que estava chegando ali para hospedar-se na sua casa. Não era qualquer pessoa, não era qualquer um que estava chegando ali, era Jesus. Marta, ela demonstra exatamente dois pensamentos, ou um pensamento que ainda hoje existe. Nós escolhemos o melhor, que é exatamente o que Maria escolheu. É melhor a gente escolher aprender a palavra. É melhor a gente escolher aprender a ouvir o mestre. É melhor a gente escolher a parte de ouvir a palavra, porque a palavra, quando vem ao nosso coração, ela renova a nossa fé e permanece-nos de pé na presença do Senhor. Marta, ela vai tomar uma posição muito complicada. Imagina a ponto que Jesus apresenta esse texto. Olha como Jesus apresenta. Ele diz assim: Marta, porém, estava distraída. Na tua versão, como é que ela diz? Versículo 40. Marta andava distraída. Olha como a coisa anda. Marta, ela está com distração tendo Jesus na sua casa. Jesus está pertinho dela e ela está distraída dentro de casa. Jesus está na casa dela e ela não está entendendo quem está na casa dela. Jesus está na casa dela e ela não está entendendo que Ele está lá. É interessante que ela está tão ligada nas coisas, porque alguém quando está distraído, ele não vê quem passa, não ouve quem fala e não tem atenção e percepção do que está acontecendo, porque a distração, ela tira alguns sentidos que você tem. Pessoas distraídas, a gente fala com ele e ele, o que? O que é que você disse? Eu não entendi que você falou. Isso é distração. É quando você está focado em algo e esquece das outras. Marta está tão distraída, relacionada ao seu pensamento com a cozinha, com o alimento, com a casa, com coisas humanas, que o que ela deveria dar mais oportunidade, mais tempo, seria quem chegou na casa dela. Olha o texto. Marta, porém, estava distraída, e o texto diz, com muitas coisas. Você que está me ouvindo, você que está em casa, você que vai parar para ouvir esta palavra, o maior problema dos homens, o maior problema da humanidade, é exatamente o que está acontecendo nesse texto. Enquanto aqueles que são mais humildes, enquanto aqueles que são humildes de espírito, enquanto aqueles que são pobres de espírito, eles param para ouvir a palavra, demonstrando humildade para aprender com o mestre. Marta é o contrário, se distrai não é com pouco, é com muitas coisas, e outros se distrai com poucas. Maria para ouvir, Marta não, está distraída com muita coisa, com muita coisa, com muitas coisas, com muitas coisas e com muito serviço. O texto diz, muitos serviços. Existe serviço, por exemplo, que não é para crente. Existe serviço que não é para crente.
Existe serviço que pode distrair você. Existe serviço que pode mexer com a tua estrutura espiritual. Por exemplo, existem pessoas na igreja, eles são bem crentes enquanto não trabalham. Na hora que ele assume um trabalho, que é preciso trabalhar, a Bíblia diz que aquele que não trabalha não é bom que coma, né? Então é preciso trabalhar. Você trabalha, então você come. Se você não trabalha, você não come. Mas o que está relacionado aqui não é esse pensamento. O que está relacionado aqui é o que pode te distrair, te tirar da presença. Por exemplo, Marta está distraído com serviços. Existe serviço, como eu estou dizendo, que não é para crente. Tem crente que às vezes está na igreja, tão bem crente, ele ora, ele tem tempo para ler a Bíblia, ele está na oração, está se dedicando, está se consagrando. Quando ele arruma um serviço, ele não consegue associar o serviço ou o que está acontecendo com o serviço. Daqui a pouco rouba-lhe sua atenção. A pessoa fica distraída, não percebe que está morrendo espiritual, não percebe que o seu amor espiritual vai se esfriando, e aí a coisa vai diminuindo, daqui a pouco, toda a distração dos serviços, a pessoa já não tem tempo para ir para culto, ele não tem tempo de estar no culto de ensino, ele não tem tempo para estar, por exemplo, no culto de ceia, ele não tem tempo para estar na escola dominical, ele não tem tempo para vir para a igreja para orar, ele não tem tempo para fazer absolutamente nada. Por quê? Porque as distrações dos serviços foi lhe roubando o seu tempo, e olha que nós estamos na sala de Marta, Jesus está ali, de repente Jesus está ensinando, Maria está lá ouvindo o mestre, enquanto Marta está cuidando das coisas, cuidando de serviço. O texto diz assim: estava distraído com muito serviço. Olha o que é que o texto diz assim: aproximando-se repentinamente. Imagina, tu está lá conversando com Jesus, ouvindo ele, aí a irmã chega repetindo, rápido, foi no rápido, ela se aproximou. Senhor, ela se aproxima de Jesus, como se estivesse acusando Jesus, é como que Jesus fosse culpado do que está acontecendo. Ela diz assim, repetidamente, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me tenha deixado só para servir? Não te importas que minha irmã me tenha deixado só para servir? Dize-lhe, pois, que me ajude. Marta estava preocupada com a cozinha, Marta estava preocupada em fazer uma comida para Jesus. Ela olha para a irmã, em vez de falar para a irmã, fala para Jesus. Imagina o constrangimento que está acontecendo. Ao invés de você falar diretamente para a irmã ou para o irmão, um exemplo, ela vai falar direto para o que está sendo hospedado. Ela chega para Jesus em vez de falar para a irmã. Ela chega e diz: isso não te incomoda não? Por que ela não chamou a irmã e disse assim: tu não vem me ajudar porque deixa ele, acalma um pouquinho. Pelo contrário, ela vai em direção a Jesus, ela mexe com Jesus, ela vai em direção ao mestre, como se Jesus fosse o culpado do que está acontecendo. Senhor, não te importa que minha irmã me tenha deixado só para servir? Aí ela diz, olha como ela é bem atrevida. Ela diz assim: dize-lhe, pois, que me ajude. Tem gente que é desse jeito. Ele nem entra na presença de Deus, ele nem quer a presença de Deus, mas quer impedir quem quer. Enquanto tem gente que quer adorar o Senhor, enquanto tem gente que quer servir ao Senhor, enquanto tem gente que quer crescer na presença de Deus, enquanto tem gente que quer ser um pregador, quer ser um cantor, quer ser isto, enquanto tem gente que quer crescer na presença de Deus, tem alguém que está dizendo: para com isso. E o pior nesse texto é que ela diz: é para Jesus, diz para ela parar com isso. Já imaginou um pensamento de uma mulher dessa?
ela chega para a irmã, em vez de agradecer a Deus pelo ato que a irmã está fazendo, de ouvir o mestre, ela chega e diz para Jesus, diz para ela, parar com isso. Olha o texto, diz-lhe, pois, que me ajude. Sabe por que ela pede isso? Porque ela está preocupada com as tarefas humanas. Ela está preocupada com as coisas terrenas. Eu me lembro do que disse Jesus, que disse Paulo em uma das suas cartas aos Coríntios. Ele disse que a mulher casada cuida das coisas de casa, coisas desta vida. Marta está exatamente nesse texto, está se preocupando só com as coisas da casa, se preocupando só com as coisas desta vida. Olha o texto, versículo 41. Mas Jesus, respondendo, disse, como foi que Jesus disse? Marta, Marta, estás o quê? Ansiosa e te atribula com muitas coisas. Olha o que Jesus disse. Enquanto que Marta queria que Jesus dissesse alguma coisa para Maria, Jesus volta ao contrário. Jesus disse, Marta, Marta, tu estás ansiosa demais, Marta. Nessa vida, meus irmãos, tem momentos que nós temos que parar um pouco. Tem momentos que a gente tem que parar um pouquinho. Correr demais não dá certo. É hora de você parar um pouquinho de ser ansioso com as coisas desta vida. Tem gente que se preocupa demais com o pão de amanhã. Tem gente que se preocupa demais com o sucesso do futuro que está muito longe. Enquanto que Maria dá o exemplo, a melhor coisa mesmo é parar para ouvir a palavra. Enquanto que Marta está dando um mau exemplo, se preocupando com coisas desta vida, é melhor a gente ficar com a melhor parte. Para ouvir a palavra que é melhor. Aí Jesus olha para ela, Marta, 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 tu está ansiosa demais, Marta. Olha o texto, e te atribula com muita coisa. Por isso que Tiago, o apóstolo Tiago, ele chega a escrever e ele diz que aqueles, Paulo também afirma para Timóteo, que aqueles que querem ser ricos caem em muitas tentações. Tiago diz que nós somos atribulados na ganância que nós desejamos. Esse é um grande perigo de estarmos ansiosos demais, e daqui a pouco essas ansiedades absurdas, essa busca por mais, daqui a pouco somos atribulados. E aí o Senhor Jesus está dizendo, relacionado a Marta, tu te atribula com muitas coisas. Olha, dois pensamentos encerrando aqui. Jesus chega na casa, fala sobre Marta, fala sobre Maria. Quando termina de falar de Marta, não é coisa boa. Mas quando vai terminar de falar de Maria, aí a coisa muda. Meus irmãos, uma coisa é como a gente termina. Veja esse texto. Jesus termina falando de Marta exatamente o que ela propôs na caminhada. Jesus vai terminar falando de Maria exatamente como ela começou. Ela começou dando atenção para o mestre. Ela começou parando a ouvir o mestre, enquanto Marta começa o texto atarefada com as coisas. Jesus termina o texto falando de Marta, dizendo, tu te atribula demais, tu está ansiosa demais. Mas vai terminar o texto falando de Maria. Olha como é que ele termina. Mas só uma coisa é necessária. O que é que ele diz? E Maria escolheu a melhor parte. E o texto diz, e esta não lhe será tirada. Entenda uma coisa, a escolha para a adoração, ela parte de você. A escolha para adorar o Senhor, ela parte de você. Porque Deus deu ao homem o poder do livre-arbítrio.
o poder da escolha. A escolha para adorar é pessoal. A escolha para adoração é sua. Todos nós temos a oportunidade de escolher a quem você escolhe esta noite. O que você escolheu nesta noite? Você escolheu servir ao Senhor? Você escolheu adorar ao Senhor? Você escolheu parar para ouvir a palavra? Você escolheu para ouvir a palavra? Você escolheu para se alimentar da palavra? O texto diz que Maria parou para ouvir a palavra do Mestre. Enquanto Marta se preocupou com as coisas desta vida, isto é um ápice do que está acontecendo. A escolha é sua, a escolha é sua, você deve escolher. É isso exatamente o que Josué faz. Josué chega diante do povo, chama o povo, mostra a situação que está acontecendo, ele toma uma decisão, ele diz para o povo: gente, é o seguinte, tem todos os deuses dos amorreus, dos heteus, e ele vai dizendo, e daqui a pouco ele se levanta e diz: mas eu e a minha casa, eu servirei ao Senhor. A escolha de servir é sua, é você que escolhe servir ao Senhor. Maria entendeu uma coisa: o Rabi chegou na minha casa, Jesus chegou na minha casa, a verdade chegou na minha casa, a solução chegou na minha casa, e eu vou escolher servir a Ele, eu vou escolher parar para ouvir a Ele. A sua palavra é prioridade. A escolha para ouvir a palavra, isto chama-se prioridade. Maria, ela priorizou a palavra na sua vida. Maria entendeu, muitas coisas vão acontecer, mas a palavra, ela está em primeiro lugar. Olha como as coisas podem andar muito mais. O texto diz que este mês, essas duas mulheres, em João capítulo 11, quando vai acontecer aquele incidente da morte de Lázaro, o texto diz que quando Jesus recebe a notícia que Lázaro tinha sido ou estava morto, Jesus demora 2 dias, depois logo após vai. O texto diz que Marta sai ao seu encontro. Marta sai ao seu encontro. E quando Marta sai ao seu encontro, fala com Jesus. Jesus só pergunta onde estava Maria. Jesus pergunta para Marta e diz: Marta, cadê tua irmã? Aonde está Maria, tua irmã? Marta demonstra aqui, lá no texto, depois com outro tempo a gente vai ver. Marta, ela é tão atrapalhada que quando Jesus pergunta por Maria, Marta vai dizer que Maria estava lá, estava próximo, enquanto que Maria estava era na casa dela. Depois ela sai da casa dela e vai para o túmulo para poder chorar. Acontece que quando Jesus viu Maria, com certeza algo de extraordinário vai acontecer. Maria vai adorar o Senhor, porque o texto diz que ela adorou ao Senhor. Maria tem uma crença diferente de Marta. Como está a nossa crença? Como está a tua crença, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo? Como está a tua escolha para adorar? Como está a tua escolha na adoração? Nesse tempo de crise, você parou para ouvir a palavra? Nesse tempo de crise, você está parando aos pés de Jesus para aprender da sua palavra? Nesse tempo de crise, o que você está fazendo? Nesse tempo de crise, você está parando para ouvir a palavra? Ou você está distraído ou distraída com muitas coisas? Você está distraída ou distraído com os teus serviços? Aqui não está fazendo apologia ao emprego, dizer que você deve trabalhar, abrir uma empresa. Não está falando isso aqui. Você pode ter seu emprego, você pode ter seu dinheiro, você pode ter sua empresa, você pode ter tudo. Mas o problema não é o ter, o problema é quando você tem e acaba sendo distraído e consumido por aquilo que você tem em suas mãos. Maria sabia que a melhor coisa que ela vai fazer agora é parar para ouvir o bom mestre. E meus irmãos, entenda uma coisa:
Quem para ouvir, aprende mais. Quem para ouvir, tem mais conhecimento. Quem para ouvir, tem mais percepção. Quem para ouvir, tem mais atenção. Quem para ouvir, é instruído. Quem para ouvir e aprende a palavra, ele cresce com saúde espiritual diante de Deus e diante dos homens. Vamos ficar de pé aqui, meus irmãos, em o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração nesta hora. Eu quero orar por tua vida. Eu quero orar por você. Aonde você estiver, aonde você está agora, na sua casa, você que está me ouvindo, você que está ouvindo esta palavra, essa rápida palavra, falando sobre a escolha da adoração. A melhor coisa que você faz é parar para ouvir a palavra. A palavra, ela tem alguns símbolos, e um delas é o símbolo da água. A palavra, como água, quando ela bate nas folhas, ela desce ao tronco, ela desce às raízes, aquela árvore ou aquela planta, ela volta a ter seu vigor novamente. Quando você começa a ouvir a palavra desce ao teu coração, a tua alma revigora na presença de Deus, tua esperança, ela vivifica na presença de Deus, porque a palavra, ela tem todo o poder para fazer tudo isso. A escolha foi sua, então você escolheu ouvir a palavra nesta noite. Aonde você estiver nesta hora, eu quero te convidar a você fechar teus olhos. Eu quero orar por tua vida, porque a palavra tem todo o poder. Você escolheu para adorar a Ele. Foi essa a nossa escolha. Foi essa a nossa escolha que nós fizemos. Nós só estamos aqui esta noite na casa de Deus porque nós escolhemos servir ao Senhor Jesus para a sua glória. Oh Jesus, nós escolhemos te adorar, Senhor, nesta noite, porque tua palavra é prioridade para nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero louvar o teu santo nome, Senhor, porque estamos, ó Deus, na tua presença, ouvindo a tua palavra. Nós queremos te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade, porque sabemos que a tua misericórdia repousa sobre todos nós nesta noite, porque a tua graça, Senhor, repousa sobre nós neste lugar. Eu quero te pedir, Senhor, segundo a tua graça, Senhor, que é sobre nós, Deus, abençoa teu povo esta noite. Abençoa teu filho que está em casa, Senhor, por razão justa. Deus, que a tua mão adentre na casa do teu filho agora. Ó Deus, abençoa ele de forma especial. Restaura a sua saúde, Senhor. Restaura a saúde do teu filho, irmão Raimundo, Senhor, ali em Santa Catarina. Deus, abençoa teu povo. Abençoa a tua igreja. Abençoa nossos irmãos, Senhor, que estão em casa agora. Guarda o teu povo debaixo do teu sangue. Abençoa teu povo que aqui está, Senhor. Abençoa a tua igreja, meu Senhor. Ah, meu Deus, alcança a tua igreja. Derrama, Senhor, o teu sangue. Cobre o teu povo. Cobre esta cidade com teu sangue, Senhor. Cobre esta cidade com teu sangue. Começa a remover, Senhor, neste lugar o espírito de morte, Senhor, desta cidade. Tira, Senhor, o espírito de morte que repousa sobre a regional da nossa cidade agora. Oh, meu Senhor da glória, eu estou orando com a tua igreja agora, meu Senhor, sobre a regional, porque o Senhor está me mostrando agora espírito de morte rondando a regional agora. Abandou comandácia, rabacandaraia, reiminefome mamamamandacandaraia, torimini candoro comandagabandagarácia. Espírito de morte que repousa sobre a regional agora. Nós levantamos as nossas mãos agora, pelo poder que habita no nome de Jesus. Batam em retirada agora. Batam em retirada agora. Agora. Espírito de morte que ronda nossa cidade agora. Seja expulso agora. Expulso em nome de Jesus.
Andorobamamamantustega. Rabacandarabashurabadaia. Rebende que me fosse minha raça, Rabamamando comandarabachandaraia. O Espírito do Senhor está indo ao teu encontro agora, pela internet agora, na tua casa. Receba o Espírito do Senhor sobre tua vida, seja renovado agora. Fala em línguas estranhas, receba a renovação de Deus agora. O Senhor está tirando o medo da tua casa. O Senhor está arrancando o espírito de medo que está dentro do teu quarto agora. O Senhor está arrancando esse espírito que está te amedrontando e está te atrofiando espiritualmente. Saia! Urabandagá, Urabacomanda Suricandaraia. Oh Deus, nós te adoramos. Urimina Shuricandorabagá. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, porque tua igreja está unida nesta hora, orando por esta cidade, declarando que o Senhor é o dono desta cidade, declarando que o Senhor é o dono desta cidade. Deus, manda anjos sobre esta cidade, Senhor. Manda anjo, Senhor, sobre esta cidade. Manda anjo, Senhor, sobre esta cidade. Anjo para guardar, Senhor. Anjo para livrar da morte. Anjo, manda anjo, Senhor. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Tome assento, meus irmãos. Tome assento em nome de Jesus de Nazaré. Novamente com o Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos estar de pé para adorar um pouquinho, meus irmãos. De pé. Que eu já passei, todos nós adoramos. É bem difícil, Senhor. Isso, adore ao Senhor. A gente às vezes ouve acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.
Oh, glória. Pode tomar assento.